Desde cedo, eu entendi que equilíbrio não é postura, é propósito. É assim que eu cuido. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. A história começa com a lembrança dos primeiros anos dedicados ao balé. A infância acontece entre barras, espelhos e o som suave dos ensaios. O corpo aprende a escutar o silêncio, a respeitar o tempo de cada gesto e a transformar repetição em evolução. Cada plié treina paciência, cada arabesque revela que equilíbrio é uma conquista diária. A dança ensina disciplina, sensibilidade e firmeza. A dança sempre fez parte da minha vida, né? Minha mãe é bailarina, sempre foi professora de dança, então, enquanto ela estava grávida, eu já dancei na barriga dela. E quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, ela me colocou. O primeiro espetáculo meu foi um fiasco. Eu chorei muito, tive muito medo. Ela teve que entrar comigo, a foto que eu tenho, eu chorando, com muito medo do público. Eu era uma pessoa muito tímida, engraçada, né? E a dança me fez ser confiante, a superar, né, os meus próprios limites, e eu fui tomando gosto. Então, todos os cursos que ela fez eu fiz também, então eu adquiri uma maturidade muito grande. Eu comecei a dar aula com 11 anos. Ela falava assim: começa a puxar o aquecimento para mim, prepara uma aula para mim, eu tô ocupada, porque ela fazia a parte administrativa também, até o momento que eu comecei a criar as minhas próprias aulas e comecei a assumir turmas. Comecei a dar aula particular para algumas pessoas e fui ganhando o meu espaço, o meu nome também, ainda muito cedo. Comecei a dar aula em outras cidades vizinhas, além de Alfenas. Eu pegava o ônibus ali com 14 anos, depois da escola, e eu me dediquei muito, e o meu sonho era ir para a França. Então eu falei: eu vou ser a melhor bailarina, vou fazer teste e eu quero ir para Paris, eu quero me aperfeiçoar lá, porque eu sabia que lá era a referência. O balé ele surgiu na Itália, mas ele foi difundido na corte francesa, então isso fazia parte de mim e eu criei aquilo como meta. Então eu comecei a construir aquela história, eu comecei a me profissionalizar, eu comecei a gravar vídeos, era em fita cassete, para poder me corrigir, para poder me aperfeiçoar e mandar os vídeos para a França para poder tentar uma bolsa de estudos, né, no Conservatório de Paris. E chegou o momento, eu consegui ir para a França, consegui me aperfeiçoar, mas quando eu cheguei lá, eu falei: nossa, todo mundo aqui já é muito bem estruturado, tem um conservatório de música e dança para o bairro, por arrondissement de Paris. Todas as crianças fazem balé com música ao vivo, com piano. Minha primeira aula era descompassada, porque eu falava: gente, eu tô com CD. Como assim CD? Você faz aula no CD? Eu falei: sim, é um CD, a gente coloca e toca. Então eu entendi que era outro universo. Eu falei: poxa, Alfenas precisa de mim. Então a gente se organizou, eu voltei para o Brasil, levei a França toda para Alfenas. Era o projeto Alfenas Paris, muito pretensioso para uma menina de 17 anos que não tinha celular. A gente combinava por e-mail a hora que ia se falar. E quando chegou o momento das francesas irem, em dezembro, elas ficaram surpreendidas, porque em outubro teve vestibular para medicina em Alfenas. Eu falei: em Alfenas eu faria medicina, já que a turma toda vai prestar, eu vou prestar também. Então logo no dia 27 de outubro de 2005 saiu o resultado, era uma quinta-feira, e uma amiga chegou, estava dando aula, abriu a porta: Tetê, você passou em medicina. Eu falei: você olhou a Tereza Cristina certa? Não sei se sou eu isso não. Não tinha coragem de olhar. A minha mãe foi conferir, porque eu falei: não é possível que sou eu. E realmente era. Eu falei: nossa, foi Deus. Esses elementos se tornam base para a medicina que viria depois. A vocação não nasce no consultório, nasce no estúdio de dança. Ali surge uma forma de cuidado que mais tarde encontra expressão profissional. Na dança, ela sustentava alguém com as mãos. Na medicina, sustenta com presença, técnica e humanidade. A transição é natural. A arte do movimento se transforma na arte de cuidar. Coragem e desafio são meu sobrenome. Então, como eu já tinha dito, desde a minha infância eu precisei ter força. Se o pé estivesse sangrando ali na sapatilha, eu tinha que manter a pose.
E quando eu vim para São Lourenço, me casei, comecei a trabalhar, logo veio aquele incômodo, né? A necessidade de trazer a minha essência. Eu tinha que viver como eu sempre vivi. Eu tinha que trazer a arte, a cultura para a vida. E por isso eu idealizei a Clínica da Vida. Lógico que foi momentos de profunda oração, de entrega. Foi lendo o Diário de Santa Faustina e um momento de profunda tristeza e reflexão. Minha eleita, farei maravilhas ainda maiores em sua vida, para que seja eternamente testemunha da minha misericórdia. Naquele momento eu senti um amor profundo de Deus por mim e eu falei, essa é a minha missão. A minha missão é cuidar, mas trazer para dentro desse espaço algo que fizesse sentido para a minha vida. Por isso piano, por isso música, por isso a fonte de água. Eu sempre pensei, sempre tive isso dentro de mim, diversos sonhos da cura pela água. Eu não sabia como dimensionar, na verdade eu sonhava com uma cachoeira aqui. E aí eu trouxe uma fonte que era o que era possível. Eu sonhava com piano, não tinha o piano, e eu não precisei comprar um piano. Um ano depois eu ganho um piano do século XVII, uma joia da história da arte. Ou seja, Deus foi bom para mim o tempo todo. Eu não estive sozinha. O Espírito Santo me dava tanta força, porque é humanamente impossível, em 5 anos, eu ter construído tudo isso que eu construí, com muito amor, carinho, cuidado, trazendo todo esse meu conhecimento técnico, mas sem perder a Tereza, a TT, a bailarina, a professora nata. Por isso que os pacientes falam, doutora, você dá uma aula. Eu fui professora. Então, a educação fez parte de mim. Meu projeto sempre foi, a minha ONG era educação em saúde. Se a pessoa não tem educação, ela não é capaz de cuidar de si. Por isso eu sempre acreditei que o conhecimento, ele é um patrimônio da humanidade. Por isso que eu compartilho e vou continuar compartilhando. A trajetória avança para o início da vida médica. A construção da Clínica da Vida, a Clínica Dom Pedro, começa como uma nova coreografia que exige precisão, visão e coragem. Cada detalhe do projeto representa um passo consciente em direção a um espaço pensado para acolher, orientar e tratar. Quando eu vim para cá, em 2020, em 3 de março de 2020, 18 de março, deu o lockdown. Então veio o medo, a insegurança, um pouco de vergonha, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Mas ao longo daquele ano, Deus foi me mostrando, E quando eu me inscrevi para o MBA, porque aquela sede de estudar, de reinventar, não sabia se continuava sendo médico ou não, se eu estava no caminho certo ou não. Quando eu comecei o MBA Executivo em Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústrias da Saúde na FGV, Michel Conte, o CEO da Air Liquide, foi meu professor de gestão estratégica. Na primeira matéria, falando de gestão estratégica, foi VUP, a Tereza voltou. E eu falei, eu não tenho que ter vergonha da minha essência. Eu não tenho que ter de compartilhar, porque parecia um pouco estranho, uma pessoa, uma médica, querer trazer a arte para dentro de um consultório. E eu escrevi a clínica em um final de semana, falei, vai ser a Clínica Dom Pedro. E no dia 4 de janeiro de 2021, a gente inaugura a Clínica Dom Pedro, a Clínica da Vida. Foi extremamente desafiador. A Brenda, que até então era minha secretária, digitando laudos, ela falou, doutora, você fala tão bem, você explica tão bem. Ela criou um Instagram pra mim. E eu abominava rede social. E a Brenda falou, você fala tão bem, você explica. É isso que os pacientes precisam ouvir, que você precisa explicar. A pessoa não pode chegar aqui já com câncer porque não fez o diagnóstico. Você fala tão bem de prevenção, sobre a importância de cuidar, de olhar, e você tem que despertar isso no público que está lá fora, porque as pessoas não saem na rua, elas não podem vir até aqui. E logo no primeiro bolo de vídeo em maio de 2021, ficou tão bom que eu liguei pro Juninho da Tribos, falei, Juninho, o negócio é o seguinte, um falou que o áudio não estava legal, o outro falou que estava escuro, vamos fazer um vídeo legal? E assim eu comecei a me comunicar. E as pessoas me paravam e falavam assim, nossa, mas como que você faz isso? Quem te treinou? Eu falei, gente, eu fiz isso a vida inteira. Eu nasci no palco, eu interpretava Mary Poppins, quando Novista Rebelde, enfim, eu era essa artista. Então, eu aproveitei desse meu dom de comunicar, de me posicionar
e de educar, daquela professora que sempre foi professora, que foi meu primeiro trabalho, foi como professora. Eu falei, vou levar a educação e saúde, vou trazer um conteúdo com embasamento técnico, científico, mas de uma forma leve. E foi assim que eu tive que me reinventar, numa época que ninguém usava, que era criticado, né, médico, fazer vídeos na internet. E eu acho que foi esse um grande desafio para mim, de levar a comunicação naquele período que estava todo mundo trancado em casa. Mesmo com vergonha de ser criticada, eu comecei e deu super certo. O silêncio chegou antes das respostas. Portas fechadas, corredores vazios e o mundo desacelerou. Mas o cuidado não sabe parar. Encontra caminhos e, mesmo à distância, permanece presença. Não foi o consultório que sustentou a missão, foi o propósito. E depois do medo, da incerteza, vem a necessidade de inovação. E aí eu chamo o Caetano, preciso inovar a minha comunicação, eu tenho tanto conteúdo, educar em saúde é uma das minhas missões, como eu posso fazer isso? E surge o Agora é Feminino. E era para ser um programa, né, de entrevistas, foi um programa piloto, e do programa piloto hoje já são mais de 30 episódios. Então, com esse propósito de educar em saúde, a gente tira o médico do consultório, leva o médico para a comunidade para se aproximar ainda mais da população, da sociedade, enaltece a nossa cidade, trazendo cenários como o Parque das Águas, Montanhas da Mantiqueira, enaltecendo ainda mais o trabalho de outras mulheres que juntas comigo contribuíram para a educação em saúde, o Papo de Gestante, Vida Mais Longeva, Dom de Ser Mulher, que são esses programas sociais que resgata tudo aquilo da minha essência, de estar ainda mais próxima da sociedade. O social é super importante para mim. Nós temos a única revista de saúde do Circuito das Águas impressa, distribuída gratuitamente, ou seja, mostra que essa estratégia de comunicação, de educação e saúde faz parte do nosso propósito. Conteúdos técnicos começam a orientar a população. O Agora é Feminino nasce como um movimento de acolhimento e autonomia. Programas sociais como Vida Mais Longeva e Papo de Gestante ampliam o alcance e mostram que informação pode transformar vidas. Todo crescimento exige conhecimento. Foi através do MBA executivo e gestão de clínicas, hospitais e indústrias da saúde, o curso no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em Conselheira de Administração, o tão sonhado curso de Cilevo em Gestão e Liderança com Abílio Diniz, também na Fundação Getúlio Vargas, que sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para gestão, liderança, cultura organizacional. Eu, como sou uma pessoa que adora desafios, me tornei sócia investidora de clínicas de diagnóstico por imagem em Portugal. Assim surgiu a necessidade de validar o meu diploma como médica. Foram 3 anos de buscas, de muitas provas. Eu me tornei médica em Portugal pela Universidade Nova Lisboa. E é o que dizia sempre o saudoso Abílio: eu quero ser hoje melhor do que eu era ontem, e amanhã serei melhor do que eu sou hoje. O crescimento de tudo isso exige expansão. Surge a oportunidade de cursar o MBA executivo em gestão de clínicas e hospitais, e também C-Level em gestão e liderança com o empresário Abílio Diniz, experiência que aprofunda a visão de gestão, liderança e sustentabilidade do trabalho. Validou seu diploma como médica em Portugal e se tornou sócia investidora de clínica de diagnóstico por imagem no país. A narrativa entra na fase mais humana. A intensidade dos anos anteriores resulta em um período curto de exaustão. Não se trata de fraqueza, mas de limite, um ponto que qualquer artista reconhece. Assim como na dança, a pausa revela mais do que cansaço, revela a necessidade de reencontrar o centro. Então, com a mesma proporção,
com a pressa, com a velocidade que eu busquei conhecimento, eu tinha aquela necessidade absurda de colocar em prática tudo aquilo que eu estava buscando. Então, o tempo, a vida pedia pressa, mas o meu corpo, ele só pedia alma. Ele pedia respiro, fôlego. Depois dessa pausa, que eu me reconheci e que eu vi que eu era capaz de realizar maravilhas ainda maiores. E a gente viveu no último ano um processo muito intenso, muito transformador e que exigiu que as pessoas se doassem, que as pessoas se transformassem e que apenas com esforço coletivo e com a habilidade de cada um, esse selo, acreditação ONA nível 2, uma instituição numa cidade de 46 mil habitantes, menos de 3% de todas as clínicas do Brasil conseguem uma acreditação nível 2. A gente não foi no nível 1, a gente foi direto para o nível 2. Mas isso exigiu muita dedicação de uma equipe toda para que a gente reforçasse ainda mais o meu compromisso, o nosso compromisso com a vida. Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Com determinação e clareza renovada, a doutora Tereza retorna ao movimento. A equipe se fortalece, processos são revisados, o propósito se aprofunda. A soma desses esforços leva a uma conquista importante, a acreditação ONA nível 2. Essa certificação reconhece excelência em gestão, segurança e qualidade. É um selo que confirma maturidade, consistência e compromisso com o cuidado. Entre barras de balé e corredores de clínica, ela aprendeu que equilíbrio não é imobilidade, é movimento consciente. A dança ensinou disciplina, a medicina deu sentido. Hoje, cada passo carrega técnica e cada gesto carrega humanidade. A jornada continua, porque propósito não se encerra, ele evolui. E o que eu quero para o futuro, eu ainda vou descobrir.